Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Sodepcast segunda edição. Muito obrigado por disponibilizar um pouco do tempo de vocês à noite, de hora de qualidade passar com a família, para a gente bater um papo aqui rapidinho, coisa de uma hora, para falar um pouquinho de novidade, falar um pouquinho do que a Sodep desenvolveu nos últimos 3 meses, contar alguma coisa que está vindo. O Cleiton está comigo, meu parceiro, está com a gente há muito tempo, nosso CTO, chefe de tecnologia da Sodep, vai nos passar aí muitas informações, muitas novidades. Bem-vindo, Cleiton, boa noite. Boa noite, Pedrão, obrigado. É sempre um prazer poder divulgar, poder mostrar aí, né, para o nosso público, né? Para os nossos clientes, para os nossos parceiros. E principalmente, acho que mostrar o quanto, né, a gente vem desenvolvendo, a gente vem trabalhando para melhorar a nossa entrega, né, como produto, com dado, com informação de confiança. Então, ter esse Sodepcast que nos dá essa oportunidade é maravilhoso, né? E o legal é a gente conseguir trazer, em períodos de 3 meses, vamos colocar assim, situações que a gente vem conversando, que a gente vem acompanhando os nossos clientes, trazendo essas novidades, sempre com aquele toque de parceria, com aquele toque de vontade de trazer uma solução ímpar para os nossos clientes. Então, é muito legal, sempre, né? A gente conversa muito falando que a Sodep não vende um produto, né? A gente vende uma consultoria em cima do nosso produto. Exatamente. E realmente, nos últimos 15 anos aí de empresa, a gente vem escutando muitos clientes, vem trabalhando muito para conseguir entender e identificar as oportunidades, né? Então, até isso é muito do que a gente vem trazendo hoje, né? A gente vai falar aí muito de automação, de IA, coisas que estão muito aí no mundo, né? Tá todo mundo falando, esperando, né, que as empresas de tecnologia tenham aí uma IA, tenha realmente coisas... O que essa IA vai fazer por mim? Exatamente. Né? É legal essa pergunta, esse questionamento. Como é que ela vai ajudar, né? Como é que ela vai conseguir mostrar, né, como é que ela vai conseguir gerar valor, né? Eu acho que o grande desafio é esse, né? A gente, na Sodep, sempre brinca que saber perguntar é a maior dificuldade, né? Exatamente. Saber o que a gente vai perguntar, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, do Sodep, falar um pouquinho aí da Vela Telematics, né? Acho que posicionar onde é que a gente está nessa vertical, né? Exatamente. Exatamente. Né? Acho que a questão da criação da Vela Telematics, ela traz para a Sodep, para o grupo todo, né, um robustez muito grande, né? Vamos trazer para cá, para nossa tela. Ah, legal. Colocar aí a nossa... Pelo menos contextualizar um pouquinho a respeito do que você acabou de falar aí, que é Vela Telematics, que é a nossa vertical hoje. A Sodep pertence a um grupo de software, Constellation, já quase mais de 2 anos. Na virada do ano de 2024 para 2025, iniciou-se a vertical Vela Telematics, que é realmente um salto muito grande, né, em termos de robustez, em termos de parcerias, onde a gente tem empresas parceiras e empresas irmãs, podemos dizer assim, em vários países. Então, isso nos coloca em posição aí de uma posição vantajosa, né, no sentido de poder integrar produtos, poder integrar soluções, poder utilizar o market share, ao mesmo tempo a parte cultural dessas empresas para a nossa internacionalização. Então, é realmente um salto muito interessante na nossa vida, né? Vamos dizer assim, de Sodep. Você com 15, eu com 10. É uma vida realmente. Então, o que a gente está vivendo hoje é legal, e é bom a gente passar isso para todo mundo, porque não é o Pedro e o Cleiton da Sodep, é as nossas possibilidades em termos de produto, em termos de inovação que a gente está levando. Um exemplo disso é que a gente fez em janeiro, a gente participou de um evento muito interessante, com muita coisa sobre IA. 6 meses depois, a gente já vai mostrar um pouquinho de IA, como que a gente vai tratar IA no sistema, que é realmente trazer vanguarda, é ser uma empresa que gera valor, gera né? valor, gera produto, gera valor. Exatamente. De forma muito imediata. A Vela Telematics, ela proporciona para a gente, né, uma integração muito forte, né, entre os produtos, uma integração muito forte entre novidades de mercado, né? Atualmente, nós estamos falando de 3 grandes empresas no Chile,
né? A Sodep ainda está, por enquanto, né, sozinha aqui no Brasil, mas a ideia, né, a gente conseguir expandir cada vez mais, né, buscar novos horizontes, tá sempre trabalhando muito, né, para os nossos clientes no Brasil, né? Então, lá fora, com essas novas 3 oportunidades de novos produtos, novas roupagens, né? Acho que isso é muito interessante, né? E até falando do projeto, né, que a gente começou agora no Chile, né? Projeto da Atacama Minerals, né? Então, é um projeto que a gente vê muita tecnologia, né, falando por parte da Sodep, muita questão de otimização, muita questão de automação, né, de toda a parte que é um dos tópicos que a gente vai falar hoje, né? Mas eu fico muito satisfeito de fazer parte desse grupo. Eu acho que ao longo desses anos aí são imensos desafios e ter realmente um grupo por trás consolidado e muito forte traz para a gente uma tranquilidade maior para poder voar novos horizontes. E a gente avança rápido, né? Porque é o que você falou, a gente estava no início do ano falando de IA, esse ano agora a gente já está com IA, a gente falando de automação, já colocamos em prática, que é o que a gente vai mostrar hoje. Então, assim, a tecnologia está avançando e a gente está conseguindo acompanhar porque a gente tem realmente um belo back-office, né? A gente está aqui, nós dois, representando um time muito grande, de muita gente empenhado, que desenvolve, que suporta, que implanta, e isso é muito, muito legal. Bacana. Vamos seguir aqui com nossas abordagens. Então, falaremos hoje de 3 temas especificamente, iniciando então nossa conversa e nosso bate-papo com automação dos estados operacionais, que é justamente como é feita a composição da linha de tempo dos apontamentos dos equipamentos e onde é que a gente está trazendo automação nesse sentido. Vamos apresentar a nossa nova tela de gestão de frota que está ficando bem legal, né? Muito legal. É isso trazendo aí. insight, trazendo informação de qualidade, direcionando as operações para onde que pode realmente trazer um real ganho operacional através da tela, através das informações, através de um apontamento automático, uma informação real. Exatamente. Eu acho que para todo tipo de sistema, né, quanto mais informações verdadeiras, né, com confiabilidade, né? Acho que o grande ponto é isso, é ter confiabilidade nos dados, ter confiabilidade nos apontamentos. E a gente sabe que quanto mais a gente consegue, né, automatizar esses apontamentos, a gente consegue ter mais confiabilidade, né? E isso gera informação, né? Sai só do aspecto de dado e a gente transforma isso em informação, que é o que a gente quer apresentar para os nossos clientes, que é o que a gente quer trabalhar todos os dias e gerar valor dentro do sistema, né? Eu acho que essa parte da automação, ela nos traz aí grandes ganhos. É a base. É a base de uma estrutura sólida, né? Com certeza. Realmente. E depois, passando pela utilização da IA no sentido de relatórios e interpretação de dados. Isso aqui é legal. Essa parte vai eu tô doido realmente chegar lá. vai aguçar bem a expectativa de todo mundo. Então vamos começar com a parte de automação. Eu vou apresentar um vídeo. Só ilustrando, né? Isso aí, esses são os hardwares, né, que a gente utiliza hoje, né? Então a gente tem o hardware direito ali, o hardware de telemetria, com toda a base, né, de CAN, todo um hardware com telemetria muito avançada. E a parte do nosso tablet aí, industrial, que a gente utiliza para ter todo esse acompanhamento, né? O que a gente viu até passou um pouco rápido ali, Pedro, mas a ideia é que... né? Tudo que a gente já tem gerado hoje de valor nesse projeto é fazer todo o ciclo operacional, né? Então a gente já tem hoje movimentando vazio, temos fila no carregamento, manobra no carregamento, carregando, que é o que a gente está exibindo na tela agora, movimentando cheio e o basculando, né? Então isso aí é muita tecnologia, é muita integração entre os hardwares, entre os mecanismos que o equipamento consegue fornecer para a gente, né? Então isso traz uma confiabilidade maior, porque todos os dados que a gente analisa hoje, então dados de movimentação, de início de viagem, fim de viagem, toda a parte de localidade, né, em si, né, origem, destino, esses tempos eles são muito importantes para a gente entender como é que é
qual é o impacto real da nossa operação. Né? Acho que esse aí é o ponto-chave e a virada de chave, na verdade, para a gente conseguir entregar esse produto com qualidade. Né? A gente, inclusive, um dos pontos fortes que a gente vem trazendo hoje para dentro do sistema e pontos diferenciais, né? Acho que a gente consegue mostrar um pouquinho da parte de localidade. Né? Aqui a gente está falando sobre toda a parte de automatização, né, de todo o fluxo operacional, né, dos equipamentos. Porém, também nós temos a parte das paradas programadas. Né? Então, eu lembro de uma história que a gente foi fazer uma visita um cliente e eu lembro que eu estava olhando para essa tela do mapa, né, e o caminhão tinha acabado de chegar no pátio e aí eu fiquei esperando, né? Eu falei assim, pode olhar aí, vai vir uma refeição. Não, vai vir uma refeição. E aí ficamos ali olhando aquele negócio ali, uns 10 minutos, eu falei, poxa, o que tá acontecendo? É foda. E aí, eu falo que a apresentação é sempre assim, né? Sempre dá alguma coisa. Ao vivo é daquele jeito. Então, e aí eu convidei, né, o pessoal que estava com a gente, vamos lá ver o que está acontecendo. E isso foi um insight muito importante para a gente conseguir chegar nessa funcionalidade dentro do sistema, né? Da localidade. Da localidade. Sim, sim. Então, o que é a localidade de fato, né? É você conseguir, através de geocercas, né, fazer todo o mapeamento de estados, né, de atividades, e por horário. Então, por exemplo, a gente tem ali exemplos, né, de cercas da troca de turno, onde essa troca de turno vai acontecer de 11 a meio-dia. Então, sempre que o equipamento estiver posicionado dentro dessa área de 11 a meio-dia, o sistema vai sugerir para ele, né? E essa sugestão ela tem um time, né, um delay, que se o operador, o motorista, né, não clica ali, automaticamente é apontado troca de turno. A gente consegue também criar áreas, por exemplo, de manutenção. Acho que é interessante a gente fazer uma aí para o pessoal entender bem o que é isso. Marcado, né? A opção localidade. Isso. Pego a ferramenta de desenho. Supondo que essa área aí faço uma área aqui. Quando fechar. Isso aí. E aí, qual que é a grande vantagem em relação a isso? É que você pode fazer uma área que a gente chama de 24 horas. O que é essa área de 24 horas? Manutenção, por exemplo. Né? Então, você pode definir áreas de manutenções diferentes, né, dentro aí do cliente. E, exatamente. E poder falar com que quando o equipamento parar dentro dessa área, automaticamente o sistema sugere, né, esse status. E se em 10, 30 segundos, né, ele não apontar o cancelamento, o sistema aponta automaticamente isso. Perfeito. Então, nós estamos falando o seguinte, que mais do que os estados operacionais, né, a gente tem como gerenciar, por exemplo, troca de turno, que tem horários definidos, né? Refeição, que tem horários definidos, ou locais definidos, pátio de manutenção. Eu acho que assim, a gente consegue ter inúmeras abordagens em relação a isso, né? Principalmente pensando balança, né? A gente tem automações hoje para a parte de balança rodoviária, balança de equipamento, né? Um pouco do que a gente mostrou ali hoje, a gente acabou não falando, né? Mas hoje a gente tem integração, né, com a balança do próprio equipamento. Né? A gente usou ali alguns equipamentos Komatsu, né? Onde a gente já pegamos os dados ali da CAN desses equipamentos e com isso a gente gera ainda mais valor para o cliente, né? Que é ter 100% das viagens automatizadas e principalmente carregadas. Né? Eu tenho um case de sucesso com a localidade. Legal. Justamente nesse projeto da Atacama. O caminhão tem a balança própria, sim, só que ele precisa parar em determinado momento para estabilizar o eixo e aquele peso ser coletado de maneira adequada. Certo. A gente criou uma localidade perto da área que tem uma placa sinalizando que é o local de pesagem. O equipamento para. Se por acaso o operador não fizer o apontamento, em 10 segundos o sistema vai gerar o estado de pesagem que tem um evento interno para poder captar o peso do caminhão. Ou seja, a localidade funcionando ali para poder colocar um estado que é vital para o fluxo. Sim. Porque se ele não entra, todas as viagens, se ele não entrar o estado de pesagem, a viagem não vai entrar com aquele peso real.
Sim. Entendeu? Eu acho que assim, a gente consegue, igual eu comentei, a gente consegue ter muitas abordagens, né? E essas abordagens são fundamentais para que a gente consiga, de fato, gerar valor. Exato. Né? Eu tenho repetido muito aqui na parte de gerar valor, porque a nossa crença é isso. Não adianta eu fornecer uma funcionalidade que não serve para nada, não é isso? Então a gente precisa entender e colocar em prática isso, né? Exatamente. E com isso, né? E com essa parte onde... Né, a gente mostrou aqui a parte de 24 horas, mas a parte de período, ela é muito interessante, porque... Justamente a questão do horário. Exatamente, porque você consegue saber as suas paradas programadas, né? E eventualmente também, por exemplo, eu tenho uma área aqui que a gente faz detonação, né? Mas essa detonação acontece tal dia, tal hora. Então a gente consegue fazer essa programação aqui. Coloca a programação e aí a gente consegue, de fato... alcançar esse real apontamento. Isso né? É legal. Né? E eu vejo existe uma área que ela é comum, né? Dentro de uma operação. Ela é para lanche, ela é para refeição, ela é para troca de turno, ela é para detonação, ela é para um monte de coisa. Então, essa parte de período, ela vai justamente democratizar, vamos dizer assim, o apontamento, mas é o que a gente está falando. O mais importante é garantir que a composição da linha de tempo ela seja real, ela seja fiel. Exatamente. Porque daqui a pouco a gente vai entrar na gestão de frota, que mostra os gargalos, mostra as possibilidades de fluxo, mas é essencial que o fluxo tenha o apontamento correto, porque senão ele vai te gerar uma informação que talvez te leve a tomar uma decisão errada se o apontamento não for correto. Então, né? Com certeza. E aqui ainda, né, falando um pouco finalizando aqui a parte da tela em si, a gente tem a parte de visualização. Volta ali, só um minutinho, Pedro, por favor. Período? Isso. E ainda tem a questão da capacidade. Né? Eu lembro, essa funcionalidade em si, a gente tem alguns clientes que fazem troca de refeição em 2 locais diferentes, né? E o pátio tem uma capacidade específica de equipamentos. Então, à medida que esse pátio, né, vai ficando lotado ali, sobrecarregado, a gente consegue notificar e ter tomadas de decisões, né? Então, por exemplo, os 2 pátios estão com a capacidade limitada, né? Então, a gente, peraí, não vamos parar o equipamento agora, vamos todo mundo continuar trabalhando. Exatamente. Então, isso, eu acho que sempre buscando um objetivo de aumente produtividade. Aumente produtividade, a turma tem que estar operando, não tem jeito, não dá para ficar parado. E entregar em tempo real o que de fato está acontecendo, né? Porque se você não consegue controlar uma capacidade, eu já presenciei uma situação que o equipamento ele entrava por uma área de refeição, não cabia mais equipamento, eles paravam em fila dupla, fila tripla, mas depois de 1 hora de refeição, o caminhão demorava mais uns 15, 20 minutos para conseguir sair daquele engarrafamento. Quando a gente coloca isso no sistema, meia hora por dia para cada turno, se a gente conseguir controlar essa capacidade, fazer um revezamento de refeição, ou então fazer um pátio que seja ampliado para caber todo mundo, o que são 25 minutos para cada equipamento por turno? Você conseguir evitar perdas, né? E aumentar, de fato, a operação é o segredo. É o segredo, né? exatamente. É o segredo, né? Não, bom demais. Muito bem. E a parte da visualização, que basicamente é para a identificação de alguns locais. Né? Então, a gente vem com essa roupagem aí, vamos dizer assim, e isso vem nos ajudando muito nos projetos, né? Principalmente, acho que esse tipo de funcionalidade, ele vem agregando muito valor, principalmente em inícios de implantações, né? Que as pessoas ainda têm alguma certa dificuldade, não conhecem o software, já é uma realidade hoje, né? Quando a gente fala de software de gestão de frota, né? Então, já é uma realidade em muitas mineradoras hoje, né? Construtoras, enfim. Grandes obras. Grandes obras. Então, mas existe a questão ali da ambientação, né? Exatamente. Onde eu vou buscar cada informação, onde vou... Exatamente. E quanto mais automatizado, menos a gente precisa se preocupar com esse contexto, né? E aí você tem uma implantação mais rápida. Mais leve. Né? Acho que mais rápida, mais leve, mais tranquilo. E o operador do equipamento, que geralmente é o cara que precisa interpretar os estados, os apontamentos, ele cada vez mais tem que pensar menos em qual decisão ele tomar. Exatamente. Ele simplesmente tem que fazer o trabalho dele, que é operar o equipamento com segurança, buscando seguir as alocações, seguir o que está definido, e o que está de estado, se ele está parado, se ele está movimentando, se ele está em fila, tudo isso está sendo
decidido por ele através da tecnologia, que é o mais interessante. Exatamente. Seguindo, então, a gente tem a tela de gestão de frota, que é essa bonita aqui, ó. Tá ficando, tá melhorando. A tela de, a gente, né, deu uma nova roupagem aí, né, uma nova cara à tela de gestão de frota. Eu visitei muitos clientes, né, particularmente falando, tentando entender questão de uso, o que estava faltando, como que a gente poderia gerar valor, né, não, mais uma vez, né, não somente dados para o cliente. E aqui, assim, a gente consegue ter um panorama geral de como que está esse momento, né, esse turno, né, essa hora. Tem alguns filtros ali que a gente pode exibir depois. Deixa eu puxar. Né, ali você... Puxei pra gente. Então você consegue, né, ter a parte, né, a produção na hora atual, a produção ali, toda a parte de movimentação, né, no turno atual, né? Então a gente... E aí tem os filtros, né, origem, destino, material, tipo de operação, que traz mais facilidade pra gente, né? Sim. Mas falando um pouco aqui da tela em si, pode fechar ali o menu. Subir aqui. Então, aqui a nossa ideia foi sempre trazer clareza, né? Quantos equipamentos estão operando, onde que esses equipamentos estão operando, qual que é a produção, qual que é a produtividade hora, né, nesse momento, qual que é o volume, qual que é a tonelada. Então, isso para a gente é um ponto-chave, né, para a gente... Uma coisa que eu acabei de pensar aqui, desculpa te interromper, Cleiton. Não. É muito comum as pessoas falarem assim, como que está a minha produção, como é que estão meus fluxos de minério? Esse filtro agora proporciona uma facilidade nesse sentido. Exatamente. Você sabe hoje que você tem atualmente, né, nesse turno, nessa hora, na verdade, na última hora, né? Uhum. Então a gente tem aqui, ali tem o total de fluxos ativos, quantas viagens já foram feitas dentro dessa última hora, né? Então a gente tem aí, ó, uma tonelada de 1.208 toneladas nessa última hora, 19 equipamentos de transporte, 5 equipamentos de carga, e uma produtividade geral de 356 toneladas hora. Legal. Então, assim, eu acho que você tem um rápido acesso, né, à informação, né? Então, você tendo rápido acesso à informação, você consegue, de fato, priorizar quais são os fluxos que estão operando nesse momento, né? A gente pode... Aqui por exemplo, isso tudo que a gente vem fazendo hoje é uma simulação, né? É onde a gente consegue gerar, a gente veio gerando aqui uma tecnologia para conseguir mostrar essas movimentações de uma forma mais clara, mais fidedigna à realidade dos nossos clientes, né? Sim, sim. Então, isso é muito legal. Por quê? Você consegue entender ali, analisando a parte de contingência, por exemplo, se os seus polígonos, né, estão bem feitos, se a localização está bem organizada. Olhar talvez a produtividade, né, com relação à quantidade de equipamentos que estão no fluxo. Se faz sentido, se não faz sentido. Uhum. E eu acho que uma parte muito interessante disso é quando a gente clica ali para fazer a análise de fato, né, desse fluxo, né, entender como que nesse momento a gente está operando, né? Então, você trazer clareza, né, uma interface clara, mostrando ali, né, se eu estou tendo perda qual que é a minha porcentagem de perda, com tempo de ciclo, fila no carregamento, carregando, movimentando cheio, basculando, você consegue ter ações, né? Eu costumo falar muito que você olhar para essa tela e não tomar nenhuma ação literalmente não fazer nada. Aceitar a situação como ela está. Exatamente. Né? E aí, pensando nisso, né, a SODEP vem já estudando e trabalhando para, de fato, trazer inteligência para essa interface. Né? Então, aqui, só que para trazer inteligência, a gente precisa trazer uma roupagem diferente, ser mais claro na informação, na identificação de como que esses dados de fato estão sendo gerados, né? Então, esse é o grande benefício, né? Então, você ali vê a faixa de DMT atual, a sua DMT atual desse fluxo, né? Então, isso, a parte de velocidades médias, né? Identificar de fato quais são os equipamentos que estão impactando, ou se mesmo é a frente que está sendo impactada. Exato. Então, isso traz para a gente uma característica de análise. Facilitou aqui a parte de comparação entre fluxos. Por exemplo, eu tenho 6 fluxos que são voltados para o minério, e aí a gente consegue ver a produtividade, ver a quantidade de equipamentos.
E, de repente, é possível entender que, se são fluxos que estão, talvez, em frentes muito próximas ou regiões iguais, é possível comparar, por exemplo, a velocidade média vazio de um fluxo com a velocidade média vazio do outro? Por que um fluxo gera 16 km por hora, o outro gera 12? Exatamente, é muito interessante, porque, por exemplo, aquele primeiro fluxo ali, né, que a gente analisou, abre ele lá junto lá para nós. Esse primeiro aí, ó. Você tem um ADMT 1 km. de 1 km, 1,100. E aí você já vê que você tem uma velocidade média maior. Então, olha para você ver como a ADMT curta, com a velocidade média maior, mais produtividade. Gera produtividade. Exatamente. E aí você vai fazer a análise do fluxo embaixo, você tem uma ADMT maior, a velocidade média diminuiu e a produtividade também. E a produtividade também. Então, a gente consegue fazer correlações muito mais interessantes, né? Você pega no fluxo acima um tempo de ciclo médio ali de 25, 30 minutos, e aqui de baixo você já consegue ver um tempo de ciclo de 42 minutos, né? E aí você aumenta a DMT, talvez tenha um número de equipamentos reduzido, então você aumenta a ociosidade da máquina. É justamente essa correlação que vai fazendo, vai facilitando o controlador a entender se ele está com uma frota superdimensionada, subdimensionada, se tem algum fluxo que está desbalanceado, e ao mesmo tempo entender se aquele fluxo que está com talvez uma ociosidade da máquina muito grande, se é justificável, é isso que eles querem mesmo, aquela máquina está ali justamente para manter uma determinada operação que não pode parar, e te dá isso de uma forma muito clara, né? É fácil de visualizar e ao mesmo tempo de forma comparável, porque se eu quero diminuir uma produtividade, aumentar uma produtividade em uma frente, e eu estou percebendo que a outra vai ser sacrificada, qual que é a minha decisão? Aí começa a virar uma questão estratégica, de quase um tabuleiro ali de xadrez para ir trocando as peças, mas de uma forma muito mais fácil de visualizar, né? Mais clean, né? Exatamente. E eu acredito que, assim, fazer uma análise dessa requer tempo e requer muito conhecimento. Sim. Uma maturidade imensa, né? E o que a SODEP vem aqui para fornecer para os nossos clientes é um atalho, né? Exato. É uma facilidade, né? Então, a gente conseguir interpretar isso de forma mais rápida, mais objetiva, com certeza vai fazer com que os nossos clientes tenham aumento de produtividade. Sim. Né? Aumento de produtividade, no final do dia, é o que importa. É o que importa. Com segurança. Seja para aumentar com a produção, segurança. Seja para aumentar a produção ou para manter a produção com menos equipamentos, com menos custo. Mas no final do turno é a produtividade realmente que vai falar se a frota está bem utilizada, se os processos estão bem azeitados. Exatamente. E por falar em inteligência... Vamos lá? Vamos pegar Vamos falar um pouquinho de inteligência, né? Exatamente. Então aqui, gente, a nossa IA fala melhor. Você vai falar muito melhor do que eu sobre essa novidade. Pedro, a gente vem trabalhando aí há um bom tempo, né, com esse desafio de facilitar a vida dos nossos clientes, né? E é um grande desafio realmente, né? Interpretar informações, conseguir tomar boas decisões, conseguir identificar oportunidades. Igual eu comentei, né? Requer muita maturidade, requer muito conhecimento e principalmente tempo. Saber o que fazer, né? Saber o que... Exatamente. Muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer com tanto dado. E a gente vem visitando, né? Vem fazendo esse processo de ir ali no cliente, entender com ele, com as pessoas, né? A gente sempre acredita que as pessoas realmente fazem a diferença, né? Então, conversar com elas, entender quais são os principais ganhos, os principais problemas encontrados no dia a dia, faz toda a diferença. E isso, com certeza, vem nos ajudando a montar a nossa IA, né? E o que é interessante ela nos proporciona hoje uma infinidade de possibilidades. Assim, né? como a IA, de modo geral, né? Exatamente. Tem que saber perguntar. Exatamente, tem que saber perguntar. E aí a gente preparou, né, a nossa IA hoje, né? A gente interpreta todos os dados, né, de produção, todos os dados de apontamentos, né? Então, isso nós estamos falando são muitas informações. Sim. Que elas cruzadas geram informação. Elas separadas vai gerar nenhum valor para a gente. Exatamente, são só dados. Então, aqui a gente, né, preparou essa
essa apresentação aqui. Vamos ver se assim funciona, né? O Bora. que você acha? Bora perguntar, tem que perguntar. Vamos perguntar, mas vamos perguntar direito. Deixa eu fazer. A gente já começou, né? E, ó, vamos pegar isso aí, ó, né? Vamos perguntar mais, mas eu achei bem interessante, né? Que o grande ponto, né, de virada para a gente é quando a gente está falando de produção por equipamento, produção por material, produção por operador. E eu confesso, né? A gente foi sempre uma evolução dentro da SODEP a análise de informação. Exato. Né? Então, acho que a IA ela consegue nos ajudar muito a economizar tempo. Exato. Em vez de abrir 1, 2, 10 relatórios, a gente vir aqui já saber quem foi os operadores por material. É muito interessante. E vai né? descendo na análise, né? Por exemplo, Exatamente. aqui já me direcionou para perguntar se a gente quer cruzar operador com modelo. Dentro de uma produção que a gente colocou um top 10 operadores com a maior produção acumulada. Deixa eu responder um sim aqui. Responde, vê o que dá. Vamos. No ao vivo você sabe como é que funciona, né? Quem sabe fazer ao vivo. A IA tem que nos ajudar aí agora, então, né? A ideia é pegar um relatório de top 10 produção, cruzar as informações de modelo e operador também, né? Sim. Vamos e aí trazer, de fato, uma informação relevante para a gente, uma informação onde a análise ela consiga nos mostrar de forma direta. Uhum. Eu acho que eu já cansei de ver muitos relatórios com muita informação e, de fato, não gerando ali o que eu preciso enxergar. Uhum. E aí, ó, ela gerou, realmente aí, ó, ela gerou e ainda tonelada ainda. Então, quando a gente vem, e eu acho que o grande ponto disso, né, é você saber a produção por operador, por modelo de equipamento. Parece... Coloca ainda nas cores, né, à medida que vai as maiores produções vão ficando mais escuras, então ele faz uma paleta adequada. E o mais legal é que a IA continua te instigando a buscar mais detalhes, a entender mais algumas informações e ela vai aprendendo cada vez mais com o seu cenário, né? A gente vai mostrando para ela o que é cada informação dentro das colunas de informação. À medida que ela adquire aquele conhecimento, ela começa também a cruzar os dados mais rápido, te trazer uma informação mais direcionada e a conhecer também o perfil do usuário, né? Exatamente. E eu acho muito interessante porque, por exemplo, né, ela sugeriu, ela mostrou para a gente que 4 dos operadores que estão no topo, né, são operadores que não tem problema em operar em modelos de equipamentos diferentes. E isso a gente sabe que é algo que é difícil de analisar, muito relevante. E é difícil de analisar. A gente, aquele velho ditado, né? Vamos colocar as pessoas certas na posição certa, né? Então, isso é muito relevante e eu acho que o fato dela estar sempre buscando ali te mostrar alguns outros caminhos, né? E o que você comentou é muito importante, né? Porque aqui não é só uma base de conhecimento falando de dado, né? Aqui tem toda uma inteligência por trás, todo materiais de estudo, materiais de análise. Então, é muito mais do que o Cleiton, do que o Pedro chegando num cliente nosso, né? numa mineração e falando, olha, eu acho que você devia enxergar isso, olhar para aquilo. Não é por aí, né? Não é por aí o caminho. Então, nós estamos falando vai no detalhe. Eu estou pensando aqui agora numa situação que há uns 8 anos atrás a gente conseguiu, depois de muito tempo, o sistema mostrou que existia uma frota de equipamento específica na mina que estava com baixa performance. Ah, verdade. E ela subindo carregado para sair da cava, sempre quando esse equipamento começava a subir, formava-se uma fila por atrás dele, não era permitido fazer ultrapassagem. Demorou-se muito tempo para encontrar isso. Provavelmente com a tecnologia da IA. Olha, vamos ver aí, vamos ver os tops 10 equipamentos aí com a velocidade vazia ou cheio. Vamos pegar cheio, né? Vamos ver aí os top 10 equipamentos com maior média de velocidade cheio. O que você acha? Boa. É um desafio, hein? Vamos lá. Gerar relatório disso, eu posso te dar certeza que não é tão rápido, não. Não é tão rápido, não. Não é tão rápido analisar. Aí, ó. É legal que a IA vai compartilhando a métrica. Sim. Compartilha as colunas, identifica se está tudo certo.
Ele está pedindo a coluna 15 e 16. Pode fazer o tempo cheio. Coloque aí, põe tempo cheio. Tempo cheio. Vamos lá. Vamos ver se ele vai conseguir identificar isso pra gente. Legal. Qual que é o nome da coluna tempo cheio? Ih, rapaz. Aí, ó, o ao vivão é sempre assim. Bom, vamos tentar aí põe distância cheia, então. Legal que a gente está mostrando que para a IA funcionar, a gente precisa também entregar um pouco de informação para ela. Claro. Que é justamente colocar aí, ela ó, ciente do só que... dá um sim aí agora. Ó, já começou a análise, já é um excelente, já tá em caminho. Olha, rapaz. Rapaz. Olha pra você ver, hein? Coisa muito interessante. Eu vou aceitar esse rank dele aqui. Vamos aí. Sim. Hoje você tá corajoso, hein? É muito legal. Eu tô empolgado com essa funcionalidade porque é o que você falou, a gente tem de histórico talvez um tempo muito grande para a geração de uma informação, porque a gente sabe que a operação é muito dinâmica, ela surge de uma hora para outra, surge uma necessidade que se a gente não tiver essa informação em uma semana, pode ser que aquele cenário já mudou e aquela informação já não é tão relevante mais. E a gente sabe que despacho é isso, né? A evolução e a constante mudança. Os objetivos mudam, né? Em algum momento, o objetivo é a troca, é aumento de produtividade, outro objetivo é economizar pneu, outro objetivo é economizar diesel. Então, os objetivos da gestão em si, né, o que a gente mais vê é muito rápido essa mudança. Eles mudam diariamente. Às vezes você tem ali alguma coisa ambiental, ou alguma coisa climática, na verdade, né? Choveu demais, eu tô com pouca frente, então assim, não adianta eu querer colocar um mundo de equipamentos ali, por exemplo, né? Para operar, que você vai começar a ter impactos, né? Na sua produção. E eu acho que é muito relevante quando a gente consegue, de fato, fazer comparativos que antes você precisava de um conhecimento muito grande para executar de fato aquela fórmula, né? Sim. Você viu ali que a gente conseguiu já instruir e validar com o usuário se para fazer aquele cálculo é realmente aquela fórmula. Eu acho que isso faz muito sentido, né? Para a gente... E eu já vi muitos casos de pessoas, né, de profissionais que têm dinâmicas diferentes. Então isso... E todas... Não tem exatamente um total verdadeiro ou um total... Não tem certo e errado. Não tem certo e errado, exatamente. São abordagens diferentes. Vamos aí, ó. Pede para ela gerar aí a produção diária de material aí pra gente. Acho que é uma informação que o pessoal acaba pedindo muito pra gente aí, ó. Vamos ver. O que me chamou bastante atenção na questão da IA porque a gente consegue atender situações de forma rápida em caso de turnover, por exemplo, troca. A gente sabe que troca muitas pessoas, a gerência é substituída, então toda vez que existe uma demanda muito grande de troca, a gente recebe uma demanda muito grande de criar novos relatórios, criar novas visões de algo que já existe. Então aqui, na verdade, a gente está entregando uma possibilidade de cada um fazer da sua maneira. Porque ali gostou, entendeu, gerou-se um relatório, gerou-se uma ata para uma próxima reunião e aquele contexto ali fica guardado para fazer isso outro dia, para gerar uma automação para isso, né? Ô Pedro, vamos fazer um desafio aqui, tá? Não sei se vai dar muito certo não, mas vamos tentar. Eu acho que as pessoas falam muito, eu escuto muito assim, não, a IA vai nos ajudar, mas coisa básica, né? Fazer uma produção por dia para o material... fácil. Tá fácil. Então pede aí, ó. Pede para ela fazer uma produção dia de minério com uma produção por dia de minério com a média dos últimos 7 dias, então. Será que ela consegue fazer? Será que ela vai conseguir nos ajudar? Vamos testar.
dos últimos 7 dias aí. Vamos ver, né? Nós estamos... Não, a gente tá Não, com fé, né? a gente acredita no nosso Mas produto, mas né? é muito legal. A ideia de... Nessa velocidade... Rapaz, Rapaz, que isso, hein? Aí, ó, média dos últimos 7 dias. 16 mil toneladas. 16 mil toneladas. E aí, ela fez certinho aí, ó. Então, no dia... Você quer de estéreo produto também? Vamos fazer? Legal. Já que ela tá já que ela tá perguntando, né? Olha. Vamos ver. Vamos usando aí. Vamos usando. A gente está tendo a informação que a gente quer e ela está aprendendo. Cada vez mais. Rapaz, é diferente esse negócio, hein? Muito legal. É. E uma coisa legal é o seguinte, sobe ali um pouquinho, você tem aquela opção de expandir ali, né? Que esse aí. Você tem essa opção também de expandir, que aí você consegue fazer uma análise melhor ali de toda a informação, tá? Então, às vezes, a gente está achando que vai ficar só numa telinha, a gente não vai conseguir fazer um download da imagem, usar a imagem numa apresentação, né? Isso é muito legal. Vamos tentar e aqui aí. Continua ainda a opção de continuar fazendo pergunta com ele expandido, Isso. né? E não, vamos fazer o seguinte, pede ela para colocar a cor do minério amarelo. Vamos ver se esse trem dá certo. Dá cores, minério para amarelo. Amarelo. Isso. Estéreo para preto. Vamos pôr preto, né? E produto azul. Azul. Vamos ver se ela vai conseguir recarregar isso aí pra gente. Poderia pedir para mudar rápido, né? Rápido. Poderia pedir para mudar a linha de tendência também. Né? Exatamente. O que eu comentei, né? Acho que a gente construindo uma inteligência que possa, de fato, né, valorizar o trabalho, né? De fazer com que as pessoas consigam focar, de fato, no que elas precisam fazer, né? E deixar a parte de só questão ali do dia a dia, da análise, para que o nosso sistema consiga, de fato, ajudar eles a entregar e gerar, mais uma vez, valor aí para a nossa aplicação. Acho que isso é um pouco, né, do que a gente tem evoluído. Acredito que no próximo SODEPcast vai ter muita novidade aí. Sem dúvida. A gente vem trabalhando muito forte, né, com o nosso time para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga trazer isso para a realidade dos clientes. Né? Acho que o grande objetivo nosso é fazer com que os nossos clientes tenham a vida mais fácil, tranquila. Mais tranquila. A frase que a gente escuta muito de o sistema trabalhar para a operação, para o cliente, é justamente isso aqui. Né? A gente recapitulando os tópicos de hoje, a gente começa o cenário com uma geração de dados confiável e real. Até mesmo, a gente não falou, mas tudo que se é editado, alterado, inserido, a gente tem alta robustez, alta transparência e auditoria. Então, ou seja, na prática a gente coloca o sistema para gerar tudo automático, mas se houver alguma necessidade, a gente consegue ter uma rastreabilidade perfeita. Então, o primeiro ponto é gerar o dado eu acho real. que um ponto muito importante para a gente comentar sobre isso é que, assim, a gente criou um sistema onde não é uma questão de 10% das viagens são automatizadas, 20%, 30%, 40%. Nós estamos falando de mais de 90%. Né? Então, isso é um dado. Isso é realidade. Né? A gente pode trazer o projetos como o projeto do Atacama, por exemplo, que todas lá, 100% das viagens são automatizadas. 100%. Né? Então, a gente fala que esse match carga-transporte é muito robusto. Né? Eu acho que isso aí precisa trazer credibilidade para a SODEP. Né? Eu sempre fui muito a favor de vamos fazer bem feito. É isso? E trazer robustez. Né? Hoje, eu acho que hoje a gente tem equipamentos de mercados, equipamentos muito robustos. Confiáveis, né? Confiáveis. Exato. E assim, é fazer a coisa acontecer agora. Né? A gente tem aí excelentes ferramentas, né, de mercado.
E igual você comentou, né? A gente pegou tópicos muito importantes, que é trazer confiabilidade, trazer a própria gestão de frota. Que é o ao vivo, né? Exatamente, para te dar visibilidade. Né? Então, uma vez que a gente consegue ter essa visibilidade, a gente consegue alcançar os dados. E aí sim a IA vai fazer toda a diferença. Né? Uma vez com dados confiáveis, dados visíveis, a gente consegue de fato entregar essas caixinhas, né? Esses processos. E aí cria uma base sólida. Exatamente. Porque, na verdade, a tela de gestão de frota proporciona uma alteração enquanto ainda é tempo, e a IA vai te dar uma resposta final de se você tomou uma ação, o quão foi importante, o quão teve de fato de resultado. Então ele junta com esses três tópicos aí para dizer que bem utilizado, bem configurado, dentro de um cenário já bem mapeado, não tem o que escapar, vamos dizer assim. A gente está realmente monitorando tudo, trazendo uma visão muito ampliada da operação e proporcionando aí muitos benefícios, uma possibilidade de ter muitos resultados. Né? Exatamente. Pedro, eu te convido a pensar o seguinte, né? Para o próximo? Será que no próximo Sodepcast a nossa IA já vai estar entendendo, analisando esses dados e fazendo alocação dinâmica? Será? Eu acho que é o caminho. Né? Pensando em alocação dinâmica, que não é o tópico de hoje, mas é um possível tópico para o próximo. Com certeza. Para que a gente tenha uma alocação dinâmica que realmente entenda, faça uma leitura de cenário ideal e entregue uma opção de fluxo, uma opção de realocação adequada, a gente precisa desses caras aí. Ó. Então, acho que nós estamos no caminho bem certo. Hein? É a consolidação, criando uma base sólida, criando uma estrutura para... Pronto, agora eu gero dado fiel, real, automático, sem influências do operador, sem influências externas. Eu proporciono uma visão e através da visão eu já consigo entender que determinada decisão pode ser tomada de forma automatizada, que é a alocação dinâmica. Eu acho que vem novidades aí. Vem bastante novidades. Já estamos ansiosos, né? Isso aqui já é realidade. Né? A gente já está colocando isso em prática em algumas operações. Muito obrigado, né, a todos que nos assistiram aí. Gastaram um pouquinho do seu tempo à noite, mas eu tenho certeza que foram 50 minutos aí de boas informações, boas novidades. E a gente vai colocar esse podcast no nosso canal para que seja disponibilizado, seja visto por todo mundo aí sempre que for necessário. E até mesmo para gerar um deadline aí, um histórico de informações que a gente está passando, para daqui a pouco a gente fazer um podcast de final de ano recapitulando todas as situações, que vai ser bem legal. Isso aí, Pedrão, mais uma vez, gostaria de agradecer muito a presença aqui, para a gente poder falar de tecnologia, é algo que eu sempre fico... eu gosto muito, né, de falar muito emocionado sempre, né, de falar de tecnologia. Espero estarmos aí nos próximos Sodepcast, né, e muito agradecido. Quem sabe com convidados também, né, trazer algumas pessoas para falar de IA. Vamos convidar. Para falar do que experimentaram, como está a rotina. Com certeza. Acho que isso aqui é só... É um pequeno passo que a gente deu para tudo que a gente pode trabalhar e visualizar no futuro bem próximo. Exatamente. Né? E então, trazer para todo mundo, né? Exatamente. Então, agradecer vocês aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado demais. Tamo junto. Obrigado. Até o próximo Sodepcast. Até o próximo. Um abraço, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.